Então, dia 26 de setembro, é a nossa terceira palestra de comemoração do quarto aniversário do GEOA. E aí a Regininha vai conduzir a prece para nós. Então, vamos fechar os nossos olhos para melhor nos concentrarmos neste início de reunião. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, emanando tanto amor uns para os outros, mesmo estando distantes. Que a palestra de hoje seja produtiva, nos envolva, nos ensine, nos torne mais atentos ao que acontece ao nosso redor, para podermos ajudar a quem precise, para podermos nos conscientizar das necessidades nossas e do nosso próximo. É com muito orgulho, com muita satisfação, com muito amor, que eu passo a palavra a Marildes, que ela esteja envolvida pela espiritualidade maior que acompanha este nosso grupo tão amado, que ela possa fazer o melhor possível. Tenho certeza que ela se preparou muito, tenho total consciência de todo o potencial dos ensinamentos que ela vai nos passar, que ela consiga alcançar os nossos corações como sempre. Mestre amado, como é bom estarmos aqui, como é bom conhecê-lo, como é bom poder, pelo menos neste grupo, exercer a sua máxima do amor ao próximo. Estejamos sempre assim, unidos, reunidos e nos sentindo tão próximos. Que assim seja. Muito bem, muito obrigadinho, Regina. Bem-vinda, Socorro, também, e todos mais que forem chegando aí, se agregando, né? Então, a gente está muito feliz hoje. Se alguém mais do grupo também quiser se colocar, fique à vontade, eu estou só começando, né? A gente está muito feliz hoje, esse mês inteiro, né, de estar comemorando o quarto aniversário do grupo de estudos espíritas Ondas de Amor, que nasceu de um desafio comum aí para um grupo de amigos, não é? Quer dizer, nasceu mais da amizade, depois do desafio, e que devagarinho vai se concretizando, né? Vai se, enfim, procurando produzir alguma coisa que possa ajudar tanto do ponto de vista material, a quem, nos limites que a gente possa, quanto também do ponto de vista de divulgar a doutrina espírita que fala tanto para o nosso coração, né? E a doutrina espírita, como Kardec iria, se relaciona com todos os ramos do conhecimento, com toda a cultura, se a gente souber olhar, né, para aquilo. Então, hoje nós vamos ter uma palestra exatamente tentando fazer uma dessas relações, né? A Marildes vai estar falando sobre o assédio moral e o espiritismo, a relação com o espiritismo, né? Então, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, vai ficar gravado também, né? Então, apresentar a Marildes Esposo, né? Que, do ponto de vista profissional, ela tem formação de contabilidade, né? E trabalha há muitos anos aí em empresa também com a área tributária, tem bastante vivência nessa área. E do ponto de vista, bom, ela né, a gente já estava comentando antes, ela é original lá de Birigui, onde ela exatamente está, né? Lá perto de Araçatuba e Bauru, etc., do estado de São Paulo, onde está bem mais quente do que aqui em São Paulo.
na capital. E do ponto de vista espírita, ela é espírita bem de jovenzinha, né? E frequentou casas espíritas lá, trabalhou um pouquinho também com crianças, né? Na evangelização lá em Birigui, depois trabalhou aqui também em São Paulo, trabalhou com jovens, né? Também. E agora aqui estamos nós, no GEOA, trabalhando também. Então, ela vai trazer para a gente um assunto bastante importante. E, bah, se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí na sua autodescrição, fica à vontade, tá bom? Agora a gente vai te ouvir. Depois, de praxe, né? Não sei se você vai querer mudar aí durante a fala, mas a sua exposição seria mais ou menos até umas 9 horas. E aí depois a gente abre para perguntas. Essa seria a ideia. Se você quiser alterar alguma coisa, antecipar ou depois, fica à vontade. Obrigada, Regina, pela prece carinhosa, envolvente. Obrigada, Ri, aí pelas palavras. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ouvindo? Tá? Só queria fazer um comentário de que acho que mais do que uma palestra é uma conversa, né, onde eu vou tentar é, trazer um pouco da vivência, né, que a gente acaba tendo aí nos diversos, né, nas diversas interações da vida que a gente tem, e trazer isso por uma relação muito próxima do que a gente vê no Espiritismo, né? Acho que todas as vezes que a gente conversa sobre o GEOA, quando a gente tem novas pessoas chegando no nosso grupo, uma das coisas que a gente gosta de enfatizar é que a doutrina espírita, mais do que uma formação, ela é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar no nosso dia a dia a nossa melhora, né? E, com isso, melhorar as pessoas que estão à nossa volta. Então, acho que o dia de hoje ele é muito mais para pegar algo que está acontecendo lá fora, que muitas vezes tem um embasamento, às vezes tem uma legislação que rege, mas de trazer isso para a vivência do que a doutrina espírita diria sobre esse tema, né? Tentando sempre olhar para nós, né? E não para aquele que está fora de nós ou não para os outros. Então, sempre que a gente fala de doutrina espírita, o primeiro a ser impactado somos nós que estamos estudando, e essa mudança, né, esse impacto, ele também tem que vir através de nós, né? Esse acho que é o objetivo maior da doutrina, e que Kardec deixou muito claro para a gente quando ele fez toda essa codificação. Então, só para a gente poder ter aqui uma sequência, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz, e eu espero que eu compartilhe corretamente, porque senão... Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver. Está em modo de apresentação? Está certinho em modo de apresentação? Tá Tá certinho, tá sim, certinho. tá Tá bom. certinho. Obrigada. Cada pessoa pode dividir proporção, viu, na sua tela, a proporção da apresentação e da tela da Marildes, tá bom? Isso. Mas o importante é a apresentação. Antes da gente entrar no tema, eu queria fazer duas perguntas que vocês eu gostaria que vocês pensassem sobre ela. Não precisa responder, né? Não precisa abrir, acho que são respostas íntimas, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre ela, porque lá no final a gente vai também fazer aí uma checagem disso, tá? A gente não, vocês. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de falar aqui a respeito do assédio, né? Quantas vezes, ou se aconteceu ou não, de vocês terem sofrido algum tipo de assédio?
Então, gostaria que vocês pensassem um pouquinho aí no decorrer da vida, se em algum momento vocês passaram por uma situação que vocês entendem que vocês sofreram assédio. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o inverso disso. Quantas vezes vocês conseguem, né, identificar que vocês cometeram o assédio? Dado aí uns segundinhos para a gente pensar, e não que esse pensamento ele precise terminar agora, eu acho que é importante a gente sempre ir raciocinando sobre isso durante a nossa conversa, tá? E aí, como a gente vai estar gravando, no final, aí a gente abre a tela para a gente conversar, para a gente discutir um pouco, mas acho que como eu falei, é uma troca mesmo, que eu gostaria que depois a gente pudesse conversar bastante a respeito, tá? Então, a proposta nossa hoje é trazer um pouquinho, né, desse tema que está muito, né, à baila ultimamente, ver os conceitos, os tipos que a gente tem e como a doutrina espírita pode nos ajudar, né, no combate desse tema que é tão corriqueiro, né? A gente vai ver aqui quão corriqueiro ele é e quanto nos afeta, né? Seja pelo lado de quando a gente está sofrendo, seja pelo lado de quando a gente está praticando, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Indo para o próximo tópico, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho da onde que vocês acham que vem, né, essa palavra assédio, né? Qual que seria a origem dessa palavra? E aí eu trouxe duas imagens aqui que eu gostaria que vocês também olhassem para essas imagens e fizessem aí um juízo se essas imagens que eu estou trazendo, ela tem a ver ou não com isso que a gente está querendo falar aqui hoje, né? Que a gente tem, né, os índios aí sendo invadidos, né, tendo aí a terra invadida pelos europeus, portugueses, espanhóis, sei lá quem que era esse povo, mas tem a ver com isso aí, né, pensando na história. E aqui a gente tem uma imagem um pouco mais moderna, né, mais atual, também de uma imagem que eu gostaria que vocês pensassem se faz sentido ou não com a palavra assédio. Dado isso, acho que a gente pode ir aqui, né, pelo conceito ou pela origem dessa palavra, né? Essa palavra assédio, ela tem origem numa expressão latina, né, que tem muito a ver com cerco, com estratégia militar, com fortaleza armada, né? Tudo isso aí com o intuito de, no futuro, você poder render, de você poder aprisionar, de você poder dominar aquele povo que está, né, sendo impactado por esse cerco e por essa estratégia. Confesso para vocês que eu nunca tinha pensado por esse prisma. Eu comecei a analisar para a gente conversar sobre isso, e quando eu fui buscar a origem, foi uma grande surpresa, porque quando a gente olha, né, para a palavra, acho que nós brasileiros acabamos não fazendo muito, ou aqueles que não são muito chegados, né, e estudiosos da língua na sua profundidade, acaba, às vezes, aceitando o significado, né? O que é assédio? Assédio é isso, mas do porquê que é isso, de onde veio, a gente acaba, muitas vezes, não indo atrás. E eu achei bastante interessante trazer para vocês esse significado, porque mudou um pouco a forma como eu vi, né, essa situação, essa ação que a gente acaba tendo quando a gente traz o assédio à tona. E aí nada mais é do que o assédio
é uma ideia, né, de obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade, né? Quem imagina que os índios, sabendo que seriam dominados, queria aceitar né, a invasão dos europeus, né? Mas, no fundo, eles acabaram tendo aí o seu direito, né, a sua liberdade tolhida, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa analisar sobre essa palavra. E aí, assédio, quando a gente pensa, né, o assédio no que a gente vem ouvindo, no que a gente vem vivendo, em várias questões que a gente recebe, né, de notícias, em escolas, de alunos para alunos, de alunos para professores, de professores para alunos, no trabalho, vários, né, diversas situações que a gente acaba ouvindo e muitas vezes vivenciando, e aí eu repito, de um lado e de outro, né? Como assediadores e como assediados. Então, tem aqui algumas imagens que eu acho que o assédio ele representa bastante, né? Quando você tem uma pessoa que está passando por uma situação de desconforto em relação a outros, né? Seja porque alguém está acusando, está contando mentiras, fazendo fofocas, está xingando, né? Seja porque a gente acaba isolando uma pessoa ou outra, né? Onde um grupo se reúne em desfavor, né, a outra pessoa, trazendo para essa pessoa tristeza, angústia, né? É, são situações em que a pessoa acaba né, sendo prejudicada ou tendo a sua né, o seu modo de viver, o seu jeito de viver prejudicado. E aqui uma outra imagem, e aí também tem muito a ver com a discriminação, né? Aqui, talvez porque ele é negro, não sei, mas existe aqui, né, uma cena onde a gente percebe aí um afastamento e até né, um olhar e um olhar desagradável e acusador e agressivo para aquela pessoa que a gente vê em destaque. E aqui um outro tipo, né, que a gente também acaba sendo classificado aqui como uma assédio, depois a gente vai falar um pouquinho dos tipos, nitidamente gera um desconforto quando a gente olha para essa moça, né? O olhar dela, olhando para a mão, ela está trabalhando, então gera ali para ela um desconforto. Então, assédio, ele é sempre, né, relacionado com uma insistência impertinente, ou seja, de incômodo, né? Tem muito a ver com perseguição ou sugestão, no sentido de sugerir algo a alguém a fazer, né? Não, muitas vezes o assédio ele não vem de uma maneira clara, ele não vem de uma maneira direta, declarada, mas ele vem através de sugestão, né? Ou de pretensão, né? A pessoa faz aquilo de uma maneira onde ela indiretamente propõe alguma coisa para aquela que está, né, sob a sua mira, vamos dizer assim. É importante a gente dizer que isso tem muito a ver com constância, com insistência, né? Seja em relação a uma pessoa individualmente ou a um grupo de pessoas, né? Então, o assédio ele pode ocorrer nesses dois sentidos, ou a mira é uma pessoa ou a mira é um grupo e de uma maneira persistente e insistente, tá? E qual que é o objetivo, né, do assédio? O que que o assediador ele tem como objetivo? Normalmente é afetar a paz, né? E ele consegue, ele afeta a paz, a dignidade, e aí ele tolhe a pessoa através, né, de tirar dessa pessoa uma liberdade,
seja uma liberdade de se expressar, seja uma liberdade do ir e vir mesmo fisicamente, seja uma liberdade da pessoa poder escolher algo que ela quer e que é diferente do outro, né? Seja a liberdade dela poder mostrar aquilo que ela está sentindo. Então, assim, tem muito a ver com liberdade, né? Tem muito a ver com tolir alguém, né? Cercar, né? A gente viu lá no começo que tinha a ver com um cerco, com uma estratégia de bloqueio, né? E muitas vezes esse bloqueio ele não é físico, né? Esse bloqueio ele é muitas vezes bastante subjetivo, vamos dizer assim, aonde, e aqui eu acho que é uma coisa bastante importante da gente poder falar, é que muitas vezes a pessoa que está sofrendo assédio, ela, ela sabe, ela enxerga e ela sente que a paz dela está sendo afetada, que a dignidade dela está sendo afetada, que ela está tendo a liberdade dela tolhida, mas muitas vezes a pessoa tem a dificuldade de identificar que aquilo é um assédio, né? E aqui é um ponto onde a gente, até aqui como estudiosos da doutrina espírita, a gente tem a obrigação, a gente tem o direito e a obrigação da gente poder, ao nosso redor, poder estar identificando esses tipos acontecendo. Como? Olhando para as pessoas que estão ao nosso lado e avaliando o que aquela pessoa pode estar sentindo, né? Seja por atos nossos, como eu disse, né? Ninguém se exclui daqui, e não é porque a Marilde está falando sobre esse tema que a Marilde está se excluindo de poder, em algum momento, ou ter praticado, ou no futuro praticar, né, um assédio. Então, é a gente poder observar se existe alguma situação dessa ao nosso redor, né? E a gente, de alguma forma, colaborar para que isso não aconteça. Então, muitas vezes, a pessoa que está sendo assediada, ela não tem a consciência, e ela começa a fazer perguntas para ela mesma do tipo assim, o que eu fiz? Nossa, será que é porque eu usei aquela roupa que eu estou sendo assediada? Será porque eu estou andando desse jeito? Ou será que é porque eu sou negra? Ou será que é porque eu sou muito alta? Ou sou muito baixa? Ou eu tenho uma posição diferenciada? Ou será que é porque eu sou mulher? Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre pensar que muitas vezes, né, o assediado ele não tem a noção de que está passando por aquela situação. E aí a tendência é que a situação se piore, né, a situação piore cada dia mais. E aí eu acho que quando a gente olha para a história, né, apesar da palavra assédio, a gente está muito em voga ultimamente, a gente sabe que o assédio ele é um inimigo, né, bastante antigo, né? E a gente pode dizer que ele também é bastante resistente, porque tantas situações já aconteceram quando a gente olha para a história, né, do nosso planeta. Vamos ficar no nosso planeta por enquanto, né? A gente vê que tantas coisas vêm acontecendo e esse assédio, ele, assim como a gente sabe que tem uma evolução, mas a gente sabe que ele é um inimigo bastante antigo, ele é bastante resistente e ele tem mudado de figura né, no decorrer do tempo, ele tem mudado da forma, mas ele não muda a essência dele, e a gente vai falar um pouquinho disso também depois. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, onde a gente tinha as mulheres egípcias, né? Que na época delas, elas eram muito assediadas, até por serem mulheres, e para andar nas ruas, elas precisavam se cobrir,
todas, né, todinha, de forma que elas aparecessem o mínimo possível, né, e desse menos chance ao assédio, a gente passa dessa época que é muito antiga para uma outra época que nem é tão antiga assim, mas que a gente vê na história uma pessoa que foi um exímio, né, assediador, aonde, se a gente for olhar para a forma, ele tanto assediou os judeus, né, quanto ele também assediou os europeus, os alemães, fazendo com que eles, né, agissem da forma como ele queria. Então, ele era um assediador, assim, meu, exemplar, porque ele conseguiu tanto ter pessoas ao lado dele se transformando em assediadores, quanto ele conseguiu dominar um povo, né, muito grande e fez muito estrago com isso, né? E quando a gente olha para a história, o que que uma pessoa, o que que um assediador conseguiu fazer, né, ao longo do tempo, aonde a gente vê ainda resquícios, né, né, da dor, da tristeza e dos estragos que ele fez. Vindo um pouquinho mais perto, né, a gente tem aqui as estrelas além do tempo, aonde, além de serem mulheres que não trabalhavam fora de casa, na maioria, né, ainda eram negras e estavam num ambiente totalmente masculino. Então, essas mulheres, e aí é um fato real, né? Tem o filme aí, não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir, mas se tiverem, eu acho, se não tiveram, eu acho super importante e é muito interessante esse filme, aonde essas mulheres foram assediadas o tempo todo, de todos os lados, de todas as situações. Assim, acho que elas sofreram todos os tipos de assédio possíveis, né? E para poder trazer para a gente algo inovador, e elas passaram por situações em que acho que nenhuma de nós e nenhum de nós que estamos aqui gostaríamos de ter passado ou ainda de passar. E agora, até mais recente, né, onde a gente vê aí, claro que é um indício, né, ainda não tem comprovações, ainda não tem julgamento, e por falar em julgamento, acho importante a gente deixar claro que na nossa conversa aqui, na nossa fala, ninguém está julgando ninguém aqui, tá? O que a gente está trazendo aqui são situações, são exemplos, são alertas para que nós, né, como espíritas né, ou não espíritas, mas simpatizantes, né, da doutrina, possa avaliar de uma forma essas situações e a gente não nos dar a oportunidade de praticar, né? Eu acho que esse é o primeiro objetivo nosso, o primeiro objetivo que deveria ser nosso aqui é esse, né? Da gente não praticar e também da gente se proteger e não deixar se levar, né, por um assediador, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho disso também, como que a gente consegue ter subsídios aí para não sofrer, mas aqui eu acho que é só para dar um parâmetro de como que esse tema ele é um tema bastante antigo e ao mesmo tempo bastante atual, de forma que somente a forma como ele muitas vezes acontece pode mudar, mas a essência acaba sendo a mesma. Então, falando de todas essas, né, situações que a gente viu aqui, desses exemplos, o assédio ele tem sempre uma relação direta entre o abuso e o poder, ou, né, o abuso do poder, né? Isso está tudo muito ligado, né? É o abusar de uma situação, é o abusar de uma pessoa, é o abusar de um grupo,
é usado o seu poder, né? E aí o poder, muitas vezes a gente pensa que o poder ele está ligado a um status em si, ou de uma posição, seja ela uma posição política, seja ela uma posição religiosa, seja ela uma posição né, de cargo, mas ele não está relacionado só a isso, ele está relacionado também a isso que eu falei. Mas muitas vezes o fato da gente ter um pouco mais de informação, um pouco mais de dados, a gente já tem o poder na mão. Eu li um livro, né, do Yuval Harari, que ele falava que o poder ele muda ao longo do tempo, né? Ele muda ao longo da história. Há muito tempo atrás, quem tinha poder nas mãos eram os latifundiários, aonde eles tinham as propriedades, né? Eles tinham as terras e eles então, por isso, tinham o poder nas mãos. Mais para frente, quando teve a Revolução Industrial, aqueles que tinham poder nas mãos eram aqueles que tinham as máquinas, as indústrias, né? E agora, quando a gente olha, quem é que tem mais poder nas mãos? São aqueles que possuem informações, né? A gente está numa era bastante informatizada, onde os dados, né? Os dados das pessoas, os dados das empresas, os dados dos acontecimentos, eles estão soltos por aí. Aquele que conseguir coletar mais informação, conseguir coletar mais dados, é a pessoa, ou é a empresa, ou é o órgão que vai ter mais poder, porque ele vai conseguir, através dessa informação, agir, né, de alguma forma em vantagem a outro grupo que não tenham essas informações. Isso é poder, e esse poder ele pode ser utilizado sim para fazer coisas muito boas, né? Quanto mais informação a gente sabe, melhor né? Para você tomar decisão, para você avaliar, para você fazer uma análise, mas também esse poder, essas informações, ela pode ser utilizada para algo muito destruidor, né? E inclusive utilizado, estando na mão de uma pessoa que tem a intenção de assediar um indivíduo ou um grupo, né? Ela vai ter mais poder. E o abuso desse poder em relação ao outrem é que traz, né, o risco do assédio. Então, o assédio ele está totalmente ligado, ele está totalmente direcionado à questão do abuso de poder. E aí, falando um pouco dos tipos de assédio, né? E aqui, gente, não é uma lista exaustiva, tá? Porque, assim como os nomes vão mudando, as situações também vão acontecendo e vão sendo nominadas, né? Vão sendo denominadas pela gente. Então, aqui eu trouxe alguns, né? Que mais se falam. Então, o assédio moral ou o assédio psicológico. A gente tem, né, bastante também divulgado o assédio sexual, o assédio da perseguição, né, ou stalking. A gente tem também na história mais recente bastante situações que a gente vê na história de pessoas, artistas ou pessoas que tenham, né, que sejam mais conhecidas, sofreram perseguições, né? Por exemplo, aqui vamos trazer um exemplo da princesa Diane, que tinha as pessoas, os fotógrafos, né, os jornalistas, o tempo todo assediando ela, perseguindo, e que, né, a gente sabe aí que trouxe até um resultado bastante drástico para ela, mas também isso não deixa de ser um assédio. A gente tem o assédio físico ou o assédio verbal, e aí o físico, né? Claro, bater, chutar,
né, a gente sabe disso, mas também tem o verbal, de poder falar mal da pessoa, xingar, gritar, né? Eu acho que tudo que for verbal e que saia e que desrespeita e que traga um desconforto para aquele que está recebendo, está relacionado com esse tipo de assédio. A gente tem o discriminatório, e aí de todas as ordens, né? Seja ela de social, seja ela de cor, de raça, de estatura, de estereótipo de beleza, seja ele de qualquer coisa que seja do ponto de vista discriminatório, inclusive de conhecimento, né, de nível de conhecimento, onde, né, você tem aí né, a gente sabe que tem escolas que discriminam, juntando alunos que têm um certo nível de conhecimento e separando esses alunos dos demais que não estão ali na média ou que estão um pouco abaixo da média. Tudo isso acaba sendo, né, ou podendo ser configurado como um assédio discriminatório. A gente tem o cyberbullying, e esse daqui eu acho que é bastante importante, porque ele é super, super atual, né? Onde a gente vê aí muitas situações onde as pessoas, por estar atrás de uma telinha, por estar atrás de um computador, ela assedia outro ou outros de uma maneira assim totalmente totalmente danosa, totalmente agressiva, né? E você não precisa encontrar com a pessoa, então isso acaba repercutindo de uma maneira muito grandiosa, né? Isso aqui eu acho que é uma das coisas que mais a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, porque hoje a gente não sai mais na rua para xingar o nosso vizinho, né? E eu estou falando disso porque eu era do interior, a gente ia para a rua, xingava o outro, era assim, a gente era criança, a gente fazia isso. A gente não faz mais isso, né? Mas agora a gente vai, né, ou no Instagram, ou no Facebook, ou sei lá onde, no TikTok, e a gente acaba usando dessa ferramenta para fazer aí um assédio, né, para cometer assédios e muitas vezes até indiscriminadamente, né? A gente tem aqui gente, que eu acho que é muito interessante da gente falar, que tem tudo a ver conosco, que é o assédio espiritual, né? Nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, mas quem já não, né? Ou fez ou sofreu um assédio espiritual, e aí em que situação isso acontece, né? Vamos depois falar um pouquinho dele. E aí, aonde isso pode acontecer, né? A gente tem aí o assédio podendo acontecer no trabalho, nas escolas, nas ruas, nas igrejas, nos centros espíritas. E aí, um que é muito triste, gente, e também aqui não é exaustiva essa lista, né? É em casa. Muitas vezes a gente está ou assediando ou sendo assediado os membros da nossa família e aqueles que convivem conosco, ou porque fazem parte da nossa família, ou porque fazem parte do nosso dia a dia, sendo aquelas pessoas que nos ajudam, aquelas pessoas que, né, que fazem parte ali, que vêm na nossa casa muitas vezes prestar um serviço, ou que no nosso prédio presta serviço para aquela comunidade. Então, muitas vezes o nosso lar, a nossa casa, está sendo palco de muito assédio e tantos outros que podem vir a acontecer. E aí, também aqui fazendo tentar trazer um esclarecimento, né, mais técnico do que se configura o assédio, até para a gente também não generalizar e falar tudo é assédio ou não. Então, eu acho que já tem essa dificuldade da gente poder chegar, né, e falar o que realmente é assédio, né, existe uma linha tênue aí que a gente precisa estar bastante atento. Então, a configuração do assédio, ele tem a ver com intimidar, com coagir, com insultar, com manipular, e aqui o manipular, né, físico, emocional, espiritual, né, seja ele do que for.
discriminar, hostilizar, né? Ter algum tipo de preconceito, humilhar essa pessoa, seja em público ou não, porque às vezes a gente fala, em público não, mas dentro de casa pode. Não, humilhar é humilhar em qualquer situação. Denegrir, né, a imagem dessa pessoa, fazer pressão. Muitas vezes a gente acha que fazer a pressão não é um assédio, mas pressionar de maneira muito fora do comum, ela também acaba sendo um tipo de assédio. E isso tudo, gente, acontecendo, né, como eu comentei lá no início, de forma sistemática e insistente, tá? E agora eu vou parar de compartilhar só um pouquinho essa tela, só para eu colocar um vídeo que eu queria compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Com som. O que vocês estão vendo? Minha tela ou ainda não? Projetado ainda não. Projetada ainda não? Mas você está vendo o vídeo no fundo? Não. Não? Ixi. Vamos para mais uma tentativa. Share sound. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Eu vou passar um pedacinho aqui de um vídeo de um filme, tá? Esse filme é um filme, o nome dele é Seja o Melhor, tá? Você está aqui por um motivo, o Whiplash. Eu vou só abrir aqui e vou compartilhar, se vocês estiverem ouvindo o som, não estiverem ouvindo o som, me Estou aqui por um motivo. Temos um pirralho aqui hoje, pessoal. Neiman, 19 anos. Não é uma graça? Sabe, sempre que eu te via no cinema, você estava olhando para o chão. Sério? Uhum. Meu pai diz que eu tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Você acha que está desafinado? Sim. Então por que você não disse antes? Por que você escolheu a Schaefer? É a melhor faculdade de música do país. Bom, galera, Whiplash. Um pouco mais devagar. Neiman, dê o seu melhor. Olha, as pessoas, elas mudam. Por que acha que eu joguei a cadeira na sua cabeça, Neiman? Eu não sei. Claro que sabe. A velocidade? Você estava adiantando ou atrasando? Eu não sei. O Charlie Parker virou Bird quando o Joe Jonas jogou o prato na cabeça dele. Entendeu? Começa a contar. 5, 6, No 7. 4, droga! Olha pra mim! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, eu estava adiantando ou atrasando? Eu não sei. O segredo é relaxar. Não se preocupe com os números. Não se preocupe com o que os outros estão pensando. Você está aqui por um motivo. Acredita nisso, certo? Sim. Se você sabotar a minha banda de propósito, eu vou te ferrar feito um porco. Você é um adiantador ou um retardatário? Como vai a banda de estúdio, hã? Bem, eu acho que ele gosta mais de mim agora. E a opinião dele vale muito pra você. É. Eu posso tocar essa partitura. Por que você tá fazendo Agora isso? não é a hora.
Eu posso tocar, tá bom? Eu disse agora não! Se você quer tocar, mereça. É por isso que a gente não pode ficar junto. Eu pensei bastante e vai acontecer o seguinte. Eu vou continuar indo atrás do que eu quero e isso vai tomar cada vez mais o meu tempo. E eu não vou ter tempo pra ficar com você. E mesmo que eu fique com você, eu só vou pensar em tocar bateria. Eu vou pensar no jazz e nas partituras também e por causa disso você vai ficar com raiva de mim. Você vai querer que eu toque menos bateria e fique mais com você porque você não vai se sentir valorizada. E eu não vou poder fazer isso. No fim, eu que vou ficar com raiva de você por pedir pra eu tocar menos. A gente vai começar a se odiar e aí a coisa vai ficar bem feia. Então, por esses motivos, eu prefiro terminar assim. Porque eu quero ser grande. E você não é. Eu quero ser um dos grandes. Vamos ficar aqui até eu achar o baterista. Acho que basta. É importante a gente avaliar esse filme e depois a gente, aí no decorrer da nossa conversa, a gente também poder identificar algumas coisas que a gente vai falar depois. Mas aqui a gente viu todos os tipos de assédio, né? A gente viu o assédio físico, a gente viu o assédio psicológico, o discriminatório, a gente viu todos os tipos de assédio aqui. Será que esse menino tinha consciência de que ele estava sendo assediado? Será que esse professor ele tinha a consciência, a intenção de assediar? Vou voltar à nossa apresentação aqui para a gente dar continuidade. Não quero dar respostas, é para a gente pensar em situações que a gente pode viver ou pode estar, pode viver ainda, ou pode estar vivendo, ou situações que a gente já vivenciou. Quando a gente fala de assédio moral no trabalho, acho que é um outro tema bastante importante, né? E que a gente aqui, a maioria de nós, de alguma forma trabalha, né? Seja em casa, servindo as pessoas que estão no nosso lar, seja num trabalho onde a gente precisa de uma, né, de sobrevivência, então a gente trabalha com uma remuneração, seja num trabalho voluntário, né, que a gente faça, tudo isso tem a ver com o trabalho. E o assédio no trabalho, ele está muito também ligado à questão de desrespeito, à questão de exclusão, à questão de sobrecarregar as pessoas com metas que muitas vezes elas nem têm condições de alcançar, ou porque não tem a capacidade técnica, ou porque não tem ferramentas, ou porque não tem tempo suficiente dentro do tempo dela de trabalho ela entregar, né? E esse assédio, ele também está muito ligado a questões de ameaçar, a gente viu isso também ali no vídeo, né? De ameaçar, se você errar, se você me ferrar, você vai ver o que vai acontecer. Então, no trabalho, muitas vezes tem isso, né? De ameaçar. De uma forma, às vezes, indireta, criar uma situação, criar um desconforto tal, né, para a pessoa, que faça com que ela se sinta obrigada a pedir demissão, né? Ou porque ela não quer viver aquilo, ou porque ela acha que o problema é ela, então ela fala, então eu vou pedir demissão e eu vou sair daqui, né? Ou seja, em situações onde são comportamentos mais sutis, né? Como brincadeirinhas, né? Que deixa a pessoa desconfortável, piadinhas, ou tentar invadir a privacidade do trabalhador, né? Ou dar indiretas, né? Não vai dizer que a pessoa é burra, mas dá indiretas para que a pessoa sinta isso, né? Ou faça alguns comentários que a gente vai se sentir assim, né?
Então, também trouxe mais um videozinho aqui para vocês. Esse é bem sutil, quer dizer, não tão sutil, mas é menos agressivo que esse outro, mas eu gostaria também de poder compartilhar com vocês esse vídeo para a gente poder pensar um pouco. Deixa só eu preparar aqui. Agora que eu vi que o tempo está bem desafiador aqui, hein, Ricardo? Tá, né? Esse aqui é menorzinho, só para vocês avaliarem um pouquinho. Tá com o som? Não. Não. Certo, fevereiro é o assunto. Vocês já conseguiram falar com a Salma? Já, mas ela prefere fazer a capa de verão, porque ela vai estar filmando. Não. Adiantei a matéria do Tubem sobre as mulheres da Suprema Corte, digo, mulher. E quero ver outra versão daquela matéria sobre cirurgia plástica. Está chata. E este layout de página dupla sobre o inverno em Nova York? Não está bom ainda. Certo, eu vou checar. E o Destino, como estamos com ele? Zach Posen está fazendo ternos bem esculturais, então eu sugiro que Destino faça as fotos no Jardim Noguchi. Perfeito. Graças a Deus parece que alguém veio trabalhar hoje. Que tal os acessórios para abril? Eu pensei em esmaltar braceletes, pingentes, brincos e também... Fizemos isso há 2 anos. Que mais? Bom, estão usando muito florais agora, então eu pensei em fazer... Florais? Para a primavera? Que inusitado. Havíamos pensado em fotografar em um espaço industrial. Achamos que o contraste feminino dos florais com uma atmosfera mais densa, rude e tosca poderia criar uma canção maravilhosa com a qual nós... Não. Alguém mais tem algo que eu possa usar? Lenços antibactericidas, por exemplo? Como é que está seu resfriado? E aí, que tipo de assédio a gente percebe? Vários também, né? Vários sutis, arrogantes, discriminatórios, vexatórios. São situações que claramente a pessoa está usando ali do poder dela, da situação dela, para trazer à tona o assédio moral, né? O assédio moral no ambiente de trabalho. E a gente percebe o jeito que trata um e o jeito que trata outro, né? Onde exalta, muitas vezes, uma pessoa e acaba, né, diminuindo a outra, e isso também acaba sendo discriminatório. Talvez por ser mulher, não sei, ela também era mulher, não sei qual a intenção, mas a gente vê aí um comportamento totalmente assedioso, né? E aí, gente, indo agora para o nosso tema, né, de assédio espiritual. Quando a gente pensa num ambiente onde a gente tem um ambiente que deveria ser muito seguro, né? Quando a gente fala de uma instituição religiosa, seja ela de qualquer, né, de qualquer crença, de qualquer entendimento, a gente imagina um lugar de acolhimento, né? Imagina um lugar onde esse tipo de situação não vai acontecer. Mas eu acho que é importante a gente avaliar muito bem, porque nesses lugares também pode acontecer. E por que que pode acontecer? Porque são populados por pessoas que estão lá no trabalho, que estão lá nas escolas, né? Que estão no lar. Também está aqui num centro espírita, também está numa igreja, também está num templo. São pessoas. E se tem pessoas, tem a possibilidade de ter o assédio. Então,
algumas situações do tipo, você não serve para esse tipo de trabalho. Essa tarefa aqui não é para você. Você tem que ficar com aquela outra tarefa ali. Você tem que obedecer, falando mais do nosso universo aqui, né? Não, vai ter que obedecer às ordens dos espíritos, né? Olha, gente, se vocês não se dedicarem mais tempo, se vocês não colaborarem financeiramente, se vocês não se dedicarem, se vocês não servirem, vocês não vão, né, alcançar o reino de Deus. Tudo isso tem a ver muito, né, com a questão de assédio. E aí, falando também do nosso universo, né? Olha, você está proibido de falar com aquele médium lá, porque aquele médium ele é, né, especial da casa, ele trabalha para isso, para aquilo. Então, querendo fazer ali uma divisão, um cerco, né, fazendo ali uma discriminação, como se um estivesse numa situação melhor do que o outro. E a gente sabe que, né, independente do cargo que a gente está, né, da tarefa que a gente tem naquele momento, ninguém é melhor do que ninguém em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Somos todos espíritos, né, nesse mundinho aqui de expiação e provas, tentando se melhorar, né, independente aonde a gente esteja, independente do que a gente está fazendo. E aí eu acho que um ponto, aí trazendo para nós, né, a nossa responsabilidade como espíritas, né, e como estudiosos dos ensinamentos de Jesus, como estudiosos da doutrina espírita, de que nós, né, nós precisamos ser o exemplo. É assim que a gente deve ensinar, e não a gente vir aqui falar, né, e depois a gente ir e praticar algo que seja diferente. E eu não estou dizendo aqui que todos nós não vai errar, né? Que uma pessoa que é dirigente de uma casa espírita, ou que é um padre, né? Ou que é um pastor, de que ele está imune ao erro. Não, ninguém de nós está imune ao erro, mas é o nosso dever a gente se esforçar cada dia mais para trazer um bom exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Deixa eu preciso colocar a bateria, espera só um pouquinho. Ô, Ri, depois você vai ter que cortar isso aí, hein? Oi, Ida, nós estamos... Obrigada, Ri. Então, nós, como espíritas, temos o dever, né, da gente, tendo conhecimento, a gente fazendo o máximo do possível para a gente poder praticar um bom exemplo àqueles que estão ao nosso redor. E aí, uma coisa importante, gente, é que quando a gente fala de assédio, às vezes a gente fala assim, o que vale é a intenção, né? Não. Para o assédio, o que vale não é a intenção, o que vale é a ação. Então, se eu agir de forma assediosa, é isso que está valendo. Não vale o que eu estava. Mas é que eu não queria fazer daquele jeito. Tá, você podia não querer, mas você fez, né? Então, a gente pode não querer ter feito, mas em fazendo já está configurado o assédio, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o assédio é algo sério e a gente precisa, sim, prestar atenção em nós e nas pessoas que estão à nossa volta, tendo a possibilidade de nos assediar. E aí eu acho que é muito importante a gente pensar, né, como já está indo aqui mais para os finalmente, os próximos slides a gente vai passar um pouco mais rápido, porque é mais um pouco de legislação para vocês, mas assim, como que a gente combate, né? Primeiro, tudo, a gente só consegue evitar ou só consegue combater algo que a gente conhece, né? Então, a gente vem conversando, né, desde o início aqui da nossa noite, de maneiras, de formas, de situações, onde a gente consegue identificar. Mas também é importante a gente conhecer quais são os direitos nossos, né? Como brasileiros, né?
A nossa Constituição, ela, em tese, né, ela defende a gente. Ela defende a gente de ser assediado. E, com certeza, criminaliza, né, o contrário de quem assedia. Como que a gente tem esse direito, né? Existe aí o princípio da legalidade, né, um dos princípios da nossa Constituição Federal é que nenhum indivíduo é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa contra a sua vontade, a não ser por força de lei, né? Então, se existe uma lei que nos proíbe, claro, estando aqui encarnados, vivendo num país e tendo que seguir as regras desse país, sim, nós vamos ter que seguir essa lei. Mas se não tiver, ninguém é obrigado a me fazer nada que eu não queira fazer aquela situação, né? Então, acho que esse é um primeiro princípio que a gente tem que ter em mente, né? O segundo, que também acaba sendo aí parte da nossa garantia constitucional, é que a gente tem garantido a nossa dignidade, né? A dignidade da pessoa humana, através do Estado democrático do direito, né? do nosso país, a gente tem que preservar a nossa dignidade. E tudo aquilo que afeta a nossa dignidade a gente tem o direito da gente reclamar isso, né, em qualquer instância, né, em qualquer instância. E os valores, né, sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a gente tem aqui vários direitos que nos protege de qualquer tipo de assédio, né? E aí, quando a gente vai para a lei, nem vou detalhar, mas existem leis hoje já configuradas contra assédio sexual, contra assédio moral no trabalho. Então, assim, se a gente passa por situações desse tipo, a gente tem condições de ir atrás dos nossos direitos. Então, aqui eu estou dando o exemplo de leis que a gente pode se utilizar para defender o nosso direito de não sermos assediados. Só que a gente tem, né? Eu acho que para nós espíritas aqui acaba que a gente tem leis maiores, né? E aí quando a gente vem para a lei de liberdade, e aqui a gente trouxe 2 perguntas do Livro dos Espíritos que fala, né? Que o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Sim, né? A gente sabe que nós somos criados simples e ignorantes, com a liberdade de fazer da nossa trajetória aquilo que a gente bem entender. Claro que desde que a gente vai ter que arcar com as consequências disso, isso todos nós aqui sabemos, mas a gente tem esse direito, né? E aí os espíritos respondem que sem esse livre-arbítrio a gente vai ser máquina, né? Aonde né, deixa claro aqui que a gente seria dominado, e nós não somos seres dominados, né? Muitas vezes a gente domina, a gente quer dominar o outro, né? Mas a gente não tem, né? Nós não somos seres dominados, a gente é ser que pensa, que tem vontades e que tem o direito de agir da forma como a gente quiser agir, né? Sendo ela boa ou má. Mas é claro que a gente vai ter as consequências disso, né? Mas a gente tem esse direito. E aí, aqui um outro ponto que acho que está muito ligado à questão de escravidão, né? Que a gente via lá atrás, haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens, né? E os espíritos falavam, não, qualquer tipo de cerco, qualquer tipo né, de constrangir, de coibir, de prender, de tornar propriedade de alguém, isso é contra a lei de Deus, né? É contra a lei da liberdade. Então, aqui eu acho que vale, quando a gente olha na história, a gente teve já na história muitas pessoas que passaram pela situação de serem escravizados, né? Fisicamente até, mas hoje, muitas vezes, a gente também passa por situações de escravidão, que não é aquela escravidão
que a gente via antes, apesar de ainda existir aquela, é menos comum, mas ainda existe, mas existem outros tipos de escravidão, onde a gente escraviza uma população quando a gente faz dela quando a gente tenta fazer uma dominação daquilo através de uma notícia, através de uma situação, seja ela fake ou não, muitas vezes a gente acaba escravizando aquele povo, né? Seja colocando medo psicológico, seja... Então, assim, a gente pode escravizar as pessoas ou os grupos de várias formas, né? Não só aquela que a gente conhece como escravo pelo trabalho, pela dominação física. Então, e aí aqui, eu acho que mais um ponto, e realmente nós estamos nos finalmente aqui, tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente fala, então, do que fazer, né? E aí eu estou dizendo combater nesse sentido. Como que eu combato não praticando? Como eu combato não me sujeitando a um assédio, mas também como eu combato ajudando aquelas pessoas que estão à minha volta. E aí, nessa parte do Evangelho, tem uma pergunta, e que São Luís ele responde, que fala, né, se haverá casos em que seja útil a gente revelar o mal de outra pessoa. E aqui eu estou falando do assediador, né? Sim, gente, se essa pessoa está praticando mal para várias pessoas, e a gente percebe isso, né, no meio em que ela está vivendo, sim, a gente tem que fazer alguma coisa, é nossa obrigação fazer alguma coisa. A gente não precisa fazer com as nossas próprias mãos, porque não está aí, né, o nosso direito, mas sim a gente tem que, de alguma forma, dar visibilidade para que essa pessoa sofra as consequências daquilo que ela está fazendo. E não só pelo fato dela estar sofrendo a consequência, mas sim para que ela deixe de fazer e que outras pessoas possam vir a sofrer ainda mais, né, com as atitudes dela. Então, é nosso dever, se a gente identificar ao nosso redor situações desse tipo, é nosso dever tentar avaliar a veracidade disso, investigar e tudo mais, e a gente dar visibilidade disso e proteger aqueles que ali naquela situação estão numa situação em desfavor, né, em menos direito, né, em uma situação mais fragilizada, tá? Então, aqui é a doutrina espírita, né, nos auxiliando de como agir em situações como essa, tá? E aí, acho que uma coisa que eu queria trazer é que, assim, por que a gente assedia, a gente já sabe, né? A gente assedia porque a gente, muitas vezes, né, não tá querendo descontar algo em alguém, porque a gente está querendo perturbar alguém, porque a gente está querendo usar de um poder que a gente tem, né? Isso a gente já sabe, né? Agora, por que será que a gente é assediado? Isso é uma coisa que a gente precisa analisar. Por que a gente sofre o assédio? Por que a gente se permite sofrer o assédio? E aí, tem umas parceirinhas do assédio, né, que eu coloquei aqui, que são as nossas fragilidades. Quem de nós aqui não se sentiu frágil em algum momento ou em alguma situação ou diante de alguém? Todos nós aqui temos os nossos pontos de fragilidade. Seja porque a gente tem culpa, a gente se sente culpado por alguma coisa, seja porque a gente tem medo de alguma coisa, seja porque a gente acaba sendo, nem 100% das vezes a gente está seguro de tudo que a gente faz, né? Então, sempre vem uma insegurança. Nós não temos o nosso estado emocional 100%, né, seguro. Muitas vezes a gente cai em tristeza e essa fragilidade nos permite, às vezes, passar por situação de assédio.
Às vezes a gente tem sentimento de abandono, às vezes a gente tem necessidade material, muitas vezes a gente tem necessidade de autoafirmação, às vezes a gente também tem ambição e tem orgulho, né? Vamos pensar naqueles 2 vídeos que a gente viu, né? Qual dessas situações que a gente está vendo aqui que permitiram com que aquele músico, né, que aquele menino, que aquele mocinho, se naquele momento se permitisse ser assediado por aquele professor? Qual dessas fragilidades aqui a gente pode perceber que ele tinha? Talvez ele tinha algumas dessas. E aí, por ele ter algumas dessas, ele se colocou naquela situação, ele se permitiu. E aí, até voltando um pouquinho lá na questão do assédio espiritual, quantas vezes a gente vai por uma instituição religiosa totalmente fragilizado, totalmente, despedaçado, né? Duvido que a gente, em algum momento, já não se sentiu assim. E a gente, às vezes, procura uma casa desse tipo, de apoio, ou até um amigo, gente, pode até ser um amigo. E a gente está tão fragilizado, a gente está tão, caído, que a gente, no primeiro momento, a gente é muito bem recebido, a gente é muito bem tratado, a gente até é muito ajudado, só que depois de passar desse momento, a gente percebe que às vezes a gente está escravizado, ou por aquele amigo, ou por aquela instituição religiosa, ou por aquele trabalho, né? Às vezes eu falo, eu estou sem trabalho e eu aceitei, e eu tive uma oportunidade de vir trabalhar, e agora eu preciso aceitar isso tudo, porque, o que eu faço? Eu não quero voltar para aquela situação onde eu estava desempregado e eu estava passando por necessidades materiais. Agora que eles me deram a oportunidade de trabalhar aqui, ou eles me deram a oportunidade de prestar um trabalho voluntário aqui, ou eles me deram a oportunidade de me ouvir, agora eu preciso me sujeitar. Então, muitas vezes, as nossas fragilidades, elas nos colocam nessa situação. E aqui está um alerta para que a gente consiga identificar isso, né? E consiga não entrar nessa situação, né? Nesse sofrimento, porque depois vira um sofrimento e muitas vezes a gente, para sair de lá, né? Para sair daquela situação, a gente passa de novo por um monte de outras situações que nos colocam em sofrimento também, né? Então, aqui é prestar muita atenção nas nossas fragilidades, né? E como a gente consegue isso? A doutrina espírita vem nos ajudar, e não só a doutrina espírita, tá? Ela reforça alguns ensinamentos que já vinham de outras pessoas da nossa história, né? Sócrates tinha um conceito aqui, um ensinamento muito importante, que é da gente se conhecer. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para não cair em qualquer cilada, gente, né? E o assédio, ele é uma cilada, que muitas vezes a gente não percebe que a gente está nele. Mas também outros tipos de cilada. Então, a gente se conhecer, a gente identificar as nossas necessidades, a gente saber o que a gente quer, a gente buscar aquilo quem realmente a gente é, né? Então, conhecer a ti mesmo, né? Nos conhecermos é muito importante. Pegando aí um grande ensinamento de Jesus, né, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos, também é um ensinamento para que a gente não nos permita, nos dê a oportunidade da gente praticar esse assédio, né? Olhando para o outro irmão, olhando para aquele que está ao nosso redor, e dizendo, não, eu não vou fazer isso, porque eu não gostaria que alguém estivesse fazendo isso comigo, né? E aí, e as imagens aqui estão erradas, mas tudo bem, era uma imagem de Kardec aqui, acho que deu um pane. Né? Através aí da doutrina espírita, a gente sabe que nós estamos aqui num processo de looping, né? Não looping no sentido negativo, mas de que, olha, eu nasço, eu vou morrer, eu vou renascer e eu vou progredir sempre, né?
E a gente sabendo que é isso, mesmo que eu tenha, em algum momento, praticado esse tipo de assédio, também de não nos condenarmos, porque a gente também vai ter oportunidade de nos corrigirmos, e a gente vai ter oportunidade de ajudar outras pessoas, e a gente vai ter oportunidade, de fazer diferente e de ajudar o nosso meio também a fazer diferente. E aí eu acho que, né, só terminando aqui, com essa imagem de que assédio moral ou qualquer outro tipo de assédio, eu digo não para não fazer para ninguém, eu digo não que eu não quero que façam para mim, e também eu digo não de que eu também posso proteger aqueles que estão ao meu redor, eu posso proteger, eu posso ajudar aqueles que estão passando por situações parecidas ao meu redor. Então, era isso, passei bastante tempo, e eu vou abrir agora e parar de compartilhar para a gente poder conversar. E aí, Ria, eu não sei se você quer parar de, de recordar aí, mas acho que abro para a gente poder conversar um pouquinho, né? Discutir um pouquinho, porque eu acho que é a Parar parte de mais gravar. importante. Isso. As perguntas a gente ainda Ah, tá bom. pode continuar. Só rapidinho, teve dois ou três comentários aqui que relacionados no chat, né? Então, o Vitor colocou que o gov.br está oferecendo um curso grátis de prevenção, né, ao assédio, prevenção e enfrentamento do assédio sexual e moral, e deixou aqui o link, né, para quem quiser. A Diana diz que, ao longo do tempo, o acesso à informação contribuiu para o maior entendimento dessas condutas que antes eram tidas como normais na sociedade. Cobranças exageradas, perfeccionismo, piadas, comentários maldosos faziam parte do dia a dia de muitas gerações, né? Então, eu também coloquei que você estava falando lá daquela pergunta do livro do Evangelho, que não era falta de caridade você denunciar o outro que está fazendo assédio constatado, né? Porque você está zelando pelo interesse da maioria, né? Da necessidade da maioria. Então, é o que os espíritos colocam lá, né? Quem gostaria? Acho que Marcinha? denunciando e defendendo, não a maioria, mas defendendo o oprimido, né, na questão, se for ali, né, alertar também, né, para e prevenir futuros. Então, acho que não vamos viver numa sociedade denunciadora, denuncista, não é isso também. Mas se você percebe, é como bullying, gente. Eu acho que assédio moral é sinônimo de bullying. Só que assédio moral é mais sutil, ele é mais perverso, porque o bullying é declarado, né? E vai, né? Agora, o assédio moral, você vai ficando sendo enredado, enlaçado, sem perceber que você está ficando perdendo suas forças, está sendo sugado, né? E uma coisa que eu ia falar também, Marco, achei legal quando você falou, porque o assédio espiritual é um tipo de obsessão, né? Que a gente tem que Sim. ficar alerta o tempo inteiro. Então, esse assédio espiritual de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para de desencarnado para encarnado. Então, acho que são várias situações que a gente precisa ficar atento, né? Para na vida encarnada, a denúncia e a legislação. E para o assédio moral espiritual, prece, transformação, esforço, bem mais difícil, né? Para que instalou, mas essa coisa, né? Da ambição e da vontade, do poder de dominar, tirano e os oprimidos, que devem também acordar para não deixar, né? E aí, Ma, eu acho que
acho que duas coisas que eu até não comentei, né? Que a gente pensa num monte de coisa e não comenta tudo, mas que eu acho que é bastante interessante, que assim como essa parte do final que a gente fala, né, do conhecer a ti mesmo, que eu acho que é super importante, porque é aí que a gente se fortalece, né? Se fortalece para a gente se observar se a gente está numa situação de praticar ou não, né? E também se a gente está naquela situação de que, meu, o problema é comigo? Às vezes o problema é com a gente. Aqui não vamos ser inocentes de falar, então eu sou sempre o oprimido. Não, às vezes a gente está Não. ali, a gente está buscando aquilo. E a gente se conhecer, a gente acaba saindo daquela zona de então tá, então vai ser sempre assim, eu sou o assediado. Não, a gente precisa se conhecer para a gente não deixar tanto isso acontecer, quanto a gente achar que eu vou estar sempre sendo, né, assediado. Por isso que o conhecer a ti mesmo ele é muito importante, né? A parte do espiritual também é importante, e a gente sabe que as nossas companhias, né, inclusive espirituais, ela está muito ligada com a nossa vibração, né? E nós, como espíritas, temos o dever de saber disso e de melhorar as nossas vibrações, para que a gente possa, de uma certa maneira, não atrair, né, esse tipo de espíritos que estão querendo fazer esses assédios. E aí, gente, espírito tanto encarnado, como a Márcia falou, né, quanto desencarnado. Então, muitas vezes eu passo por uma situação de assédio porque em algum momento eu alguma situação e eu me permito, naquele momento, me enfraquecendo para poder chegar. É fácil de identificar isso, gente? Não, não é fácil, né? Eu acho que a maioria de nós aqui, e aí acho que voltando para a pergunta inicial, quem de nós não foi assediado um dia? Ou quem de nós não assediou? Eu já passei pelas situações, por ambas as situações, viu? Já passei por ambas as situações. E passo até hoje. E às vezes o que acontece é da gente conseguir identificar um pouquinho mais rápido, mas que a gente passa, né? Então, a gente poder saber que as nossas vibrações, né, os nossos pensamentos, as nossas energias, elas também colaboram e contribuem para essa situação. Desculpa, Rita. Eu levantei a mão só também para complementar. Quem quiser perguntar alguma coisa ou comentar, por favor, pode levantar a mão, ou fisicamente, ou apertar o botão aí da reação. Não, eu queria dizer assim que tem esses dois lados da questão, né? A fragilidade da pessoa, que pode vir a ser assediada, e a intenção de quem assedia, né? Hoje as coisas são mais claras, né? São explícitas. Na época da minha adolescência, fazer esse tipo de assédio era o comum e não havia nenhuma reclamação assim muito explícita. Não, não que seja correto, né? Mas digo que não era uma coisa tão ventilada. Agora, o fato de uma pessoa ter fragilidades, quaisquer que sejam, que predisponham alguém a querer fazer assédio, não isenta a responsabilidade de quem assedia. Com certeza não. Né? Quer dizer, então, são duas coisas diferentes. Eu fortaleço minha autoestima, enfim, as minhas fragilidades, isso vai fazer bem para mim, para uma série de coisas, né? Mas, se eu tiver todas essas fragilidades e estiver do lado de alguém que é mais empático, eu mesmo com as fragilidades, eu não vou sofrer esse bullying, ou vou sofrer menos bullying. Que sejamos Então, são coisas os diferentes. empáticos, né? Porque Sejamos senão, o nós os problema é que às empáticos. vezes algumas pessoas usam isso para isentar de culpa ou de responsabilidade a pessoa que faz o assédio. Isso em vários níveis, né? Então, não, acho que são coisas diferentes, cada um tem que trabalhar as suas fragilidades dos dois lados, né? E a pessoa continua sendo assediador, mesmo que o outro seja menos frágil, né?
Isso mesmo. Ana Paula, pode falar. Sem som, Ana. Agora Achei sim. agora. Primeiro queria parabenizar a Marildes, muito boa as suas reflexões, o que você trouxe, porque você trouxe realmente num aspecto muito amplo, né? Que quando você começou, realmente não pensei que você fosse colocar aquela definição que trouxesse a gente a abrir, né? Até o Hitler, por exemplo, né? Mas me chamou a atenção uma coisa que o Ricardo falou agora, muito ao contrário, eu acho que o Ricardo levantou muito bem, porque eu acho que se aproveitar da fragilidade do outro é um comprometimento sério moral, né, nosso. E também eu acho que uma outra coisa que cabe é esse conhece a ti mesmo, né, que acho que é uma base fantástica, né, para nós seres viventes, independente da crença, daquilo que nos sustenta, é muito importante, porque é, o conhece a ti mesmo dá até, inclusive, a margem da autoavaliação, da possibilidade da autoavaliação, para eu ver que eu estou me aproveitando da fragilidade do outro, né? É aquele que, com alguns, né, eu nem diria que dentro de casa é um leão e fora é um gatinho, mas não é nem esse o ditado, com alguns a pessoa é um gatinho, com outros ela é um leãozinho, porque ela realmente se aproveita do que é a outra pessoa, né? Independente. Então, eu acho que assim, né? Como a gente sabe da importância da caridade, né? A gente ter esse olhar caridoso e de respeito para as limitações e para a fragilidade dos outros, né? É uma coisa que evita a gente praticar o assédio, mas igualmente a Maridos falou, eu me vi em várias situações e ainda me vejo, tanto de sofrer quanto cometer. A gente olhando com uma lupa, né? Olhando com esse olhar mais cuidadoso, às vezes uma coisa que até a gente até banaliza, no fim é um ato meio perverso, né? É um negócio meio inconveniente, e acho que a autoobservação tem que estar ali o tempo inteiro, né? Para a gente conseguir estabelecer aí pelo menos uma vontade de mudança, né, com os parâmetros que a gente tem e acredita, né, no caso aqui, os parâmetros que a doutrina, inclusive, traz, que já a moral do Cristo, né, digamos assim. E às vezes isso, acho que a Ana, foi a Ana que caiu, acho que foi, né? Travou um pouquinho. E falando isso que a Ana está falando, vai minando as nossas forças, né? Às vezes são situações pequenas que vão acontecendo no dia a dia e que se a gente permitir que se mantenha, a gente vai minando as nossas forças, a nossa alegria. E aí, quando a gente vê, a gente está totalmente já dominado, né? Por aquilo. Sim. Só mais uma última colocação, agora que eu lembrei. É importante também a gente se fortalecer, né, entender um pouquinho dos propósitos da vida, e, enfim, se instruir, para que também a gente ponha uma barreira e um limite para esse assédio, porque isso também é um trabalho nosso. Isso também acho que é um dever, né? O instruir-vos é também para que a gente se proteja de tudo, né? Tanto dos assédios espirituais, físicos, né? Porque eu acho que eu vejo que tem gente que não sabe pôr limite, que se fragiliza, né? Eu observo assim, duas pessoas passam pela mesma situação, mas uma põe um limite, aquilo não se transforma num assédio, a outra não consegue, aquilo vira um assédio. Então, também a gente tem um papel importante de falar, opa, o outro vai até onde a gente muitas vezes consegue, né, pôr um limite e tentar se desvincular dessa situação, né? Tem denúncia, todo mundo tem um familiar que eu acho que pode se socorrer, um amigo, alguém na vida, pedir ajuda, levantar a mão, seja por caminhos mais informais ou mais formais que seja, né? Enfim. Eu só queria fazer um comentário quando você falou de assédio no lar, eu falei, acho que eu fui assediadora com meus filhos. A gente... Ai, perdão, né? Mas eu fiz por amor. Desculpa, eu vou melhorar, né? Então, agora já estão grandes. Agora já, eu vou melhorar com os meus netos agora.
Aí, Colo bandido. mas sabe, essa coisa do assédio também, como fica, não só no trabalho lá, mas nessa coisa dos relacionamentos, gente. Por quê? Como aquele aluno, né, que a Diana falou que era ambição, eu ia colocar assim, ambição, foi a primeira coisa também, Diana, que eu até falei, verbalizei, né? Mas eu depois fiquei prestando atenção do porquê que ele se permitiu ser assediado, porque ele tinha tanta segurança que ele no começo ele nem olhava, ele era tímido, ele tinha sonho, ele não conseguia se expressar em nada, medo, insegurança, e daí a grande vontade de realizar o sonho dele, ele permitiu que aquele professor cruel, né, se aproveitasse disso que ele queria, se ele estava naquela escola porque ele queria se formar e ser o melhor baterista, né? Então, eu acho que é um monte de coisa. E é relação abusiva. E a gente não tem relação abusiva só com cônjuge, com namorado, com parceiro, companheira, mas com todo mundo, né? Com todo mundo, professor, amigos, sei lá, com todo mundo na vida, né? Então, acho que a gente precisa estar bem atento e claro que o pensamento vem antes de tudo. Então, acho que o assédio espiritual é a raiz, né, do assédio espiritual e das más tendências, más inclinações que todos nós temos, que a gente ou é assediado, se permite ser assediado, ou então é um assediador, não sabe que é, mas às vezes sabe que é e tem intenção, e aí, né? E cada um vai aprender e vai ter seus ensinamentos, seu aprendizado futuro também, né? Então, obrigada, Má, foi ótimo, viu? Acho que suscita várias coisas. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Mais alguém tem alguma questão? Estamos já nos aproximando do final. A Lavínia gostou, olha aí. Muito bom. A Rosângela também está colocando. Mas, Má, Angelinha, faz tempo. Má, muito obrigado, viu? Foi ótimo, também achei muito bom. Daria para ramificar vários pontos aí durante a palestra, porque tocou em situações diferentes, né? Então, daria até para ramificar mais, quem sabe no futuro, né? A gente faz O uma tempo outra era curto. rodada. Pois é. Né, desenvolver, por exemplo, a questão do assédio espiritual, acho que dá para fazer uma só sobre assédio espiritual. Tem bastante coisa, né? Aliás, tem um livro que saiu agora, né? Saiu agora um livro sobre assédio, chama-se O Assédio Espiritual. É. É, muito interessante. Qual é o filme, Má, daquelas três mulheres que eu tava meio ruim, a telinha tava pequena, eu não enxerguei. Chama As Estrelas Além do Tempo. Depois eu ponho no link aqui. As São Estrelas Além do Tempo. Três mulheres pretas que foram trabalhar na NASA, né? Na NASA. Chama, tá. As Estrelas Além do Tempo. Isso, Não Monique. tem o as na Legal, frente. Monique. Tem o as? Tem o as? Ela pôs Estrelas Além do Tempo. É isso mesmo. Estrelas Além do Tempo, a Ana Monique colocou. É. Isso. E ela disse também que ela ficou reflexiva e que isso vai ajudar bastante nas coisas dela, no trabalho, tudo. Isso é muito bom. Muito bom. Bom. Beleza. Muito bem, Muito gente. bem. Então eu vou, se não tiver mais nada, eu vou então encerrar aqui a nossa gravação. Aí depois a gente faz a prece, né? Agradecendo aí a presença e a participação de todo mundo, agradecendo ao Marildo primeiro aí, né? De ter estudado, preparado, trazido, compartilhado com a gente aí, uma reflexão tão importante e tão a ver com aquilo que a doutrina traz para a gente do interesse coletivo, né? É muito importante. Então, muito obrigado, viu? Vou interromper aqui.